Patrocinado por Abshloime e Mirelle Greenwald. Aqui se trata de uma Sichá no Likutei Sichos, volume 13, Parsha Chukas, Sichá 1. Na Parsha dessa semana, nós estudamos sobre a lei, a Chuká, de Pará Adumá. A Sichá é composta por 4 partes. Primeiro, ela apresenta a Chuká da Torá inteira, que isso se refere aos assuntos de Tumá e Tahará, impureza e pureza, não somente o assunto da Pará Adumá. Segundo, ela fala que cada parte da Torá, inclusive Tumá e Tahará, tem um ensinamento no serviço divino. Terceiro, ela apresenta o significado de Tumá e Tahará para toda a Torá. E quarto, ela ensina o ensinamento no serviço divino dos assuntos de Tumá e Tahará, pureza e impureza. No assunto que ele aborda no início da nossa Parsha, Zois Chukas a Torá, essa é a lei, esse é o decreto da Torá, o Medrash apresenta o Pasuk, Mi iten taor mitame, quem vai dar um puro de um impuro. O puro do impuro é, por exemplo, Avram Avinu que veio de Terach. E depois dá uma série de exemplos em relação à impureza, onde existem contradições. Por exemplo, uma pessoa tem um baeres, ele tem uma mancha branca com a área de um gris numa pessoa, isso transforma a pessoa em impura. Mas se aquela mancha branca se espalha em toda a pessoa, ela fica pura. Então, como que pode ser uma área pequena fica impura, uma área maior fica pura? E conclui da seguinte maneira: Mitzivaken, quem que mandou isso? O Migazarken, quem que fez um decreto que seja assim? Lo yechido sheloilam, não foi aquele único no mundo. Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus falou o seguinte: Chukakakti, eu fiz um decreto, Gzeira Gazarti, eu decretei esse decreto. Yatar Ashai Lavor al Gzeirasi, você não pode transgredir aquilo que eu decretei. Uma vez que o Midrash apresenta um número de assuntos que são hukim, que são decretos em relação a Tumá e Tahará, juntamente com a Chuká de Pará Adumá, então a gente entende que essa introdução que consta na nossa Parsha, Zois Chukas a Torá, esse é o decreto da Torá, que o Medrash explica em relação a tudo isso, não somente Pará Adumá. Isso mostra que a Chuká, ao qual está se referindo, é o assunto de impureza e pureza em geral. Uma vez que os exemplos do Medrash sobre impureza e pureza, eles são exemplos de várias áreas. E isso mostra que a Chuká de Pará Adumá não é só um decreto em relação aos detalhes de Pará Adumá, mas um decreto que tem a ver com todos os assuntos de pureza e impureza em geral. E isso combina com o Mamar Azal, que o Mamar Azal fala o seguinte: Lo ames metame, não é o morto que impurifica, velo amai metarim, e não é a água que purifica. Ele HaKadosh Baruch Hu, Chukach hakaktiv chulu, Dirtiv Zois Chukas a Torá. Lá os sábios falaram o seguinte: não é o morto que impurifica, não é que o morto tem uma coisa que vai dar impureza. Velo amai metairim, e não é a água que vai dar pureza. Ele amar a Kadosh Baruch Hu, mas o Kadosh Baruch Hu falou Chukah hakakti, eu fiz um decreto de Dirtiv Zois Chukas a Torá, como está escrito Zois Chukas a Torá, ou seja, que os Zois Chukas a Torá, esse é o decreto da Torá, isso se refere para o assunto de impureza e pureza em geral. E como aparece de uma forma genérica nas palavras do Rambam, que o Rambam traz a seguinte expressão: Davar barui vegalui, isso é uma coisa clara e revelada, Shatumas vetairos gzeiras akosuvem,
que o assunto de impureza e pureza são decretos das Escrituras. Isso não é uma coisa que a lógica do ser humano chegaria a essa conclusão. E isso faz parte do Hukim, leis que estão acima da nossa lógica. E isso significa que apesar de que Zois Hukas Toire, ele fala da impureza dos mortos e da forma de purificar, ele está relacionado com a Huká em geral de todos os assuntos de impureza e de pureza. É sabido que cada assunto da Torá tem um ensinamento para a voida de cada Yudi, em todos os locais e em todas as épocas. E é por isso que se fala que a Torá é Nitris, a Torá ela é eterna. E assim também os dinei da Torá, eles, mesmo aqueles dinim que se cumpria especificamente na época do Beis Hamikdash, isso que eles estão limitados ao período do Beis Hamikdash, é só em relação ao cumprimento físico daquelas leis. Mas do ponto de vista espiritual, essas mitzvot estão acima das limitações do tempo e do espaço. E a mesma coisa é verdadeira no nosso caso. Apesar que o principal do cumprimento físico das leis de pureza e impureza na época do Beit HaMikdash, mas o significado mais profundo, o serviço espiritual dessas leis existe e é relevante em todas as épocas e em todos os locais. Um outro ponto é o seguinte: o ensinamento de Zois Hukas HaTorah é relevante para cada pessoa, e inclusive aquelas pessoas que não sabem aquilo que eles estão falando, uma vez que eles também têm que falar Birkat Torá, eles também leem na Torá escrita a Parsha de Zois Hukas HaTorah, ou seja, mesmo que quando estudando os detalhes na Torá oral, a gente fala uma brachá somente quando se entende, mas em relação à Torá escrita, se fala uma brachá mesmo quando não se entende. E dá para a gente entender que o ensinamento para cada um não é dos detalhes das leis, mas da ideia geral de Zois Hukas HaTorah, do ensinamento do decreto da Torá, que é aqui trazido. Agora que nós entendemos que o propósito da Sichai é aprender da nossa Parashá como fazer o serviço para Hashem, nós vamos procurar entender isso através da explicação de Zois Hukas HaTorah. Esse é o decreto da Torah. Por que o nome é Zois Hukas HaTorah e não Zois Hukas HaPara? E não, esse é o decreto da Paraduma. Isso mostra que a mitzvah da Paraduma que a gente encontra na Torá, ela tem também uma consequência geral. E é por isso que se fala que essa mitzvah, Zois Hukas HaTorah, é a lei da Torá inteira. Porque a Huka da Paraduma é, de fato, o decreto de Paraduma, ele tem um aspecto do decreto da Torá inteira. Como a gente fala que existem duas coisas, e a Behatalha, uma coisa está ligada com a outra, por causa que Paraduma é uma Huka, e por causa que Paraduma está acima da lógica, e é comparada com outros Hukim, é exatamente por isso que ela é o aspecto geral de todas as mitzvahs, porque, entre parênteses, todas as mitzvahs também são uma Huka, também são algo acima da lógica. Como assim? A explicação é o seguinte: todas as mitzvot têm na sua essência o Ratzon HaElyon. Ratzon HaElyon quer dizer a vontade suprema. Todas as mitzvot têm um componente que está acima do intelecto e da razão. E mesmo que as mitzvot tenham uma razão, mas a razão não é a essência da mitzvah.
a essência da mitzvah, isso não quer dizer que a essência da mitzvah seja a sabedoria. A essência da mitzvah é a vontade divina. Ocorre que essa vontade divina, ela desceu e ela se revestiu no intelecto e na razão. Mas no seu âmago, no seu íntimo, na sua essência, ela continua dentro desse intelecto e dentro dessa razão, continua existindo Ratzon Elyon, a vontade suprema. E por isso o cumprimento de todas as mitzvot, mesmo aquelas mitzvot que são feitas pela lógica e que têm razão, ele deve ser, não porque a lógica e a razão dita o cumprimento das mitzvot, mas como a gente fala no Nusach, no texto da Brachá das mitzvot, o cerne de tudo isso é Vetzivano, que Deus nos ordenou. E é por isso que o significado do início da nossa Parsha, Zois Hukas HaTorah, esse é o decreto da Torá. Apesar que as mitzvot são divididas em geral em 3 categorias, Hukim, Edut e Mishpatim, Hukim acima da lógica, Edut, que a lógica leva a concluir, mas existe um aspecto que está acima disso, e Mishpatim, que pareceria que é completamente ilógico, mas a essência de todas as mitzvot e da Torá é uma essência de Huká, é uma essência de algo que é um decreto divino, algo totalmente acima da lógica e da razão. E assim, a Parshá começa com Zois Hukas HaTorah. Em vez de falar Zohukas HaParaduma, em vez de falar essa é a lei da Paraduma. Por quê? Assim como Paraduma, até o mais sábio entre os homens, Shlomo HaMelech, falou, Ahakma veirech hoika mimeni, eu procurei entender essa mitzvah e ela está longe da minha capacidade de compreensão, ela está acima do que se chama sabedoria. Isso é a regra da Paraduma, mas essa regra é válida também para todas as outras mitzvot e todos os outros aspectos da Torá que extrapolam o alcance da sabedoria. Agora que a gente viu que a ideia do decreto divino, o Huká, a ideia do Ratzon Elyon, a ideia da vontade suprema, que ela está se manifestando, e ela está se manifestando em todas as mitzvahs, a gente vê uma série de coisas que são similares em todas as mitzvahs. Até aquilo que os nossos sábios falaram, Lotiei Yoshev Shokel Bemitzvoisav Shel Torah, a pessoa não tem que ficar pensando qual mitzvah é mais importante e qual tem maior valor. Não, porque em todas as mitzvot tem a vontade de Hashem. É explicado no número de locais a diferença entre Koyach HaRatzon e Koyach HaChochma, entre a força da vontade e a força da Chochma. A Chochma, ela vem de uma forma dividida. O que quer dizer dividida? Existe uma divisão geral, e uma ideia não é que nem a outra, e existe uma divisão individual, onde cada detalhe tem múltiplos detalhes, e cada detalhe tem sua lógica, tem sua explicação, etc, etc. Mas a Ratzon, o Koyach HaRatzon, ele não vem de uma forma de divisão. Não uma divisão geral e não uma divisão individual. Isso mostra que a Ratzon, ela está em cada detalhe daquela coisa. E quando a pessoa quer, ela quer toda aquela coisa, ele quer todos os detalhes. Ou seja, a maneira de querer, ele engloba tudo ao mesmo tempo. Porque a Ratzon é uma só, e ela não muda conforme a maneira com que a pessoa quer. Por isso, não existe uma divisão no Ratzon Elyon. Às vezes, o detalhe de uma mitzvah, ele não é nada.
Por exemplo, uma pessoa que só tenha uma parshá do Tfilim, ele não tem nada na mão. Mas às vezes uma parte de uma mitzvah é tudo. Por exemplo, uma mitzvah que foi feita em sócios, e essa mitzvah pode ser feita em sócios, cada um deles cumpriu a mitzvah de uma forma íntegra, de uma forma inteira. Porque não é que parte não é nada, ou parte é tudo, porque a mitzvah está acima de partes e a mitzvah está acima dos detalhes. O que importa é qual é a vontade divina nesse caso. Esta ideia, ela é expressa no din de Tuma e Taira, como a gente falou, Zois Rukas a Toira, em todos os aspectos que têm a ver com Tuma e Taira, como nós vamos abordar em 4 partes. Primeira, pela Toira é impossível de Tuma vir só para uma parte do corpo da pessoa. Alguém que foi tocado por algo que transforma ele impuro, ele fica totalmente impuro. Não é que uma parte do corpo está impuro, não. A impureza está nele como um todo. Assim como a vontade é algo abrangente que pega tudo. Segundo, a pessoa fica impura até pelo menor toque de impureza. Ou seja, mesmo que o toque seja externo, mesmo que o toque seja superficial, a pessoa fica também na mesma extensão com que com uma pessoa que tenha comido, engolido algo que seja também, deixa ele também da mesma maneira. Terceiro, de uma forma mais profunda, não depende se ele fez isso de propósito, ou ele fez isso sem querer, ou se ele foi forçado, ou seja, até assim como um toque físico leve deixa ele impuro, uma conexão espiritual leve também faz a pessoa ficar impura. E quarto, como resultado da impureza é completo, ou seja, a Torá não somente faz o indivíduo impuro ter algum déficit em relação a algum assunto de Kedusha, mas de certa maneira o relacionamento dele com a santidade ele é cortado. Por exemplo, ele não pode comer nenhum item que é um item sagrado. Ele não pode sequer adentrar no Beis Hamikdash. Por quê? Porque ao estar impuro, o relacionamento dele com o campo da santidade, ele está prejudicado. E a razão disso é o quê? Porque o assunto de Tuma e Taira é o assunto da vontade suprema do Ratzon Elyon. E o Ratzon Elyon, a vontade suprema, brilha de uma forma revelada. E é reconhecido nisso. E a Ratzon Elyon não tem nenhuma divisão e nenhuma diferença do tipo mais ou menos. Você não fala, olha, ele ficou mais impuro ou menos impuro, ele tocou um pouquinho ou ele tocou muito. Não existe esse tipo de diferença em relação ao assunto de Tuma, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Ou seja, quando a pessoa tocou e pegou a impureza, ele pegou a impureza em todos os aspectos, tanto físicos como espirituais. Agora vem a Orá, o ensinamento disso, para o trabalho de cada pessoa. Razal, os nossos sábios falaram, você não tem que ficar sentado pensando qual mitzvah que pesa mais, que vale mais. Você tem que tomar cuidado numa mitzvah leve como uma mitzvah profunda. Por quê? Porque a pessoa tem que tomar cuidado e ela cuidar de todas as mitzvot de uma forma igual. E assim ele não vai ter o que reclamar. Como é possível
alguém vai poder perguntar como é possível que alguém vai tomar cuidado com digdo kal shel divrei soifrim, com um detalhe de uma lei dos sábios, da mesma maneira com que se toma cuidado com chamuras shebechamuras, com as coisas mais graves que tem na Torá. Mas se nós olharmos uma falta de cuidado num digdo kal shel divrei soifrim, é tocar no mal. E tocar no mal, de certa maneira, é comparado com a falta de cuidado com chamuras shebechamuras, com as coisas mais graves na Torá. Porque a distinção entre uma coisa que é leve ou uma coisa que é severa, dita na Torá, não é uma coisa da Torá de verdade, mas quando a gente aprende aquele ensinamento de tumá, de impureza, a gente vê que a perspectiva da razão e da lógica das mitzvahs tem que ser diferente. E apesar que existem hukim, edut e mishpatim, e apesar que existem coisas que nos parecem kalot e hamurot, mas da essência da mitzvah, da perspectiva da verdadeira essência da mitzvah, todas as mitzvot são ratzon elyon, todas as mitzvot são constituídas da vontade suprema. E perante a vontade suprema não existe diferença entre uma coisa e a outra. E na voida da pessoa, fazendo a mitzvah de acordo com o nível e as personalidades e as diferenças da alma da pessoa, vai haver também diferenças entre aquilo que se chama recompensa, aquilo que se chama também punição, pelo cuidado que se teve com a mitzvah, ou não cuidado que se teve. Mas isso é, se você for olhar pela individualidade de cada um, mas pelo ponto de vista da mitzvah, que através da mitzvah a pessoa está fazendo um tzavta vechibur, a pessoa está fazendo uma ligação com Hashem, e essa ligação com Hashem existe em todas as mitzvot. Então, até um pequeno toque em algo que é oposto ao Ratzon Elyon, algo que é oposto à vontade suprema, isso atrapalha a conexão da pessoa com Elokut, a conexão da pessoa com divindade. E esse é um ensinamento aplicável que vale para qualquer Yehudi. A gente tem que saber que ao cuidar até de um pequeno detalhe, de um dicto kal shel divrei soifrim, de um detalhe dos sábios, a pessoa está estabelecendo uma conexão com divindade. E essa conexão com divindade tem a ver com Etzem HaNeshama, tem a ver com a essência da alma. E esse é um nível que está acima da razão e está acima da lógica. E nenhum Yehudi, ele quer se afastar e quer estar separado de divindade. E esse é um sentimento comum a todos os Yehudim. E por isso que a gente tem que saber, isso vale para o ano todo, isso vale para um dia, isso vale para qualquer dia, isso vale para qualquer detalhe. Porque o serviço de Hashem, ele é feito de uma maneira que tem uma determinada ordem. E essa ordem tem que ser que nós temos que saber que acima da lógica nós não devemos dar espaço para nenhuma coisa que seja pequena ou grande, mas que gere um problema na nossa conexão com Hashem. Isso também tem a ver com o ensinamento do nosso serviço, o trabalho de uma pessoa em relação aos outros. Quando uma pessoa ela se ocupa com lekarev, libam shel bnei Israel, aproximar o coração dos Yudim para Hashem, a sua Torá e as suas mitzvot, é possível que uma pessoa vai pensar que se ele teve sucesso em influenciar a pessoa para tomar cuidado com mitzvahs hamuras, com aquelas mitzvot que são muito sérias, e com Torá e mitzvot em geral é o suficiente.
e que não tem necessidade dele fazer um trabalho até que o outro ele cuide de digdo kal shel divrei soifrim, que ele cuide de uma coisa dos sábios, um costume, etc., até mitzui anefesh, até fazer mesirus nefesh, por causa de um detalhe que seria um detalhe pequeno. Mas aqui vem a resposta que não é assim. Assim como no campo negativo, até um pequeno toque de alguma coisa que é oposta à vontade suprema pode criar um problema na conexão geral da pessoa com Hashem, assim do ponto de vista positivo, que levar uma pessoa, influenciar uma pessoa a ser cuidadoso num assunto de Torah e Mitzvahs, até um pequeno toque, ou seja, você ensinou para ele um minhag, um costume, um minhag Israel, um comportamento bom. Isso pode levar a pessoa de oimed atachas, do nível mais baixo, até maila, até um nível mais elevado possível, oimekrom, o nível mais profundo de elevação. Ou seja, a gente não tem ideia como um pequeno detalhe no cumprimento de Torá ou Mitzvot tem a potencialidade de levar a pessoa até a maior das alturas.